Oi, queridos, bom dia. Como todos nós sabemos, o nosso país está passando por um momento de crise severa por conta da pandemia do Covid-19, do coronavírus. Pensando na continuidade do processo de aprendizagem de vocês, nós decidimos aderir às plataformas de ensino através das videoaulas. Eu espero que todos vocês possam absorver ao máximo esse conteúdo. Nós esperamos sanar todas as dúvidas através dos ambientes virtuais, dos fóruns de ensino e do próprio WhatsApp, se for assim a escolha de vocês. Para melhor atendê-los também, eu decidi dividir o conteúdo programático desse mês, que é Clínica de Casais, em 4 partes. Vocês vão receber o material de estudo, os slides na íntegra, são 61 slides. Então, vocês vão receber os slides numerados, do 1 ao 61. Mas a gente vai separar em assuntos para que fique mais claro, para que traga mais clareza ao nosso entendimento. A primeira parte vai do slide 1, do primeiro slide até o 9º slide, é a nossa introdução. Então, como a gente vai falar de casais, nesse primeiro momento a gente vai definir o conceito de casal e vai entender o processo de amadurecimento da libido sexual para investimento. Na parte 2, do slide 10 ao 17, vocês vão encontrar a definição de psicanálise vincular, que é o ramo da psicanálise que a gente usa para tratar essa clínica, esses indivíduos, a definição do conceito de vínculos e os modelos e tipos de vínculos. Na parte 3, do slide 18 ao 50, vocês vão encontrar definição do conceito de colusão, tipos de colusão, relações tóxicas abusivas e a produção da masculinidade. Na 4ª parte, a parte final, que estão os slides do 51 ao 61, vocês vão encontrar todo o manejo clínico para trabalhar com esse tipo de clínica. Bom, então vamos para a primeira parte, clínica com casais. Primeira coisa que a gente vai fazer é conceituar o que é um casal. Antigamente, os nossos teóricos antigos, eles conceituavam o casal como conjunto formado por 2 pessoas de sexos diferentes, um homem e uma mulher, sem filhos, com a pretensão real de formar uma família. Então, um casal, um homem e uma mulher, namoram, noivam e com a pretensão de formar uma família e se casam. Então, no conceito antigo, a gente conceituava família, namorados com a real intenção de formar uma família, então com a real intenção de casar, noivos, um casal com pessoas de sexos diferentes, de gêneros diferentes, com a real intenção de formar uma família, com a real intenção de se casar, e casais sem filhos. Bom, o nosso comportamento foi mudando através dos tempos, e com isso o conceito mudou também. Então hoje a gente conceitua casal como um par constituído por 2 pessoas. Quando a gente fala de par, a gente não fala mais de gênero. Então, essa possibilidade de par abarca milhares de possibilidades de termos um casal. Por 2 pessoas, casadas ou não, com a intenção de casar ou não, namorando com a intenção de casar ou não, noivando com a intenção de casar ou não, né?
e casados oficialmente ou não, mas mantendo entre si uma relação amorosa ou íntima, vivendo ou não juntos. Então, o que a gente precisa entender para tratar duas pessoas envolvidas como casal é que elas precisam ser um par independente de escolha de gênero e que elas precisam estar trocando libido, precisa ter uma troca de libido para a gente classificar, né, como clínica de casais. Bom, a gente conclui assim que tem várias possibilidades que abarcam essa definição de casal. E as duas, a gente só precisa saber de duas coisas, né? Que eles formam um par e que essas duas pessoas elas trocam libido. Classificamos como casal. Mas a partir de qual idade duas pessoas podem ser consideradas um casal? E a gente vai ver que para ser um casal, quando a gente fala de troca de libido, a gente precisa também pensar que essa troca de libido ela precisa ser amadurecida. Então, para classificar duas pessoas como casal, a gente começa a falar de um terceiro componente da libido amadurecida. Então, a gente sabe que toda a nossa libido, tanto em quantidade e qualidade, ela nos foi investida pelo nosso primeiro objeto de amor no momento do nascimento. Então, a nossa primeira fase do desenvolvimento psicossexual, lá na fase oral, na primeira fase, a única coisa que a gente tem do aparelho psíquico é o id como instância. O id, entre outras coisas, ele é o nosso reservatório de libido vazio. Então, a pessoa que fez a função materna, ela vai investir, ela vai encher o nosso reservatório com libido, tanto em qualidade quanto em quantidade. Bom, já temos libido. Essa libido agora precisa amadurecer para ser investida. Vocês sabem que a fase oral ela é dividida em duas subfases. Então, na fase oral, a gente tem uma primeira subfase que é chamada simbiose. Esse é o momento de investimento completo e total, é o momento de acolhimento e é através desse acolhimento afetivo que o nosso reservatório de libido ele é preenchido. Depois a gente passa por uma segunda subfase, que é a subfase do narcisismo primário. Essa fase ela é muito importante para o amadurecimento da nossa libido em qualidade. Então, quando eu coloco o bebê na posição de majestade e invisto nele todo o meu ideal, tanto psíquico quanto afetivo, eu estou dando mais um passo para que essa libido ela seja amadurecida. Então, se falando em qualidade, a gente tem dois momentos importantes nesse processo de maturação libidinal. A segunda fase é a fase anal, é um outro processo de amadurecimento da libido. Ela já vem junto com os limites, com o estabelecimento da negativa, né? Ela vem com a diferenciação das coisas, então alto, baixo, pequeno, grande, pouco, muito. Então a gente já está falando aí de quantidade de libido, né, na forma do amadurecimento. Depois a gente passa para a fase fálica. Na fase fálica a gente vê a libido muito sexual, no nosso primeiro momento de masturbação da vida. Então manipular os órgãos para a criança já traz prazer, o seu próprio órgão já traz prazer. E na fase fálica a gente tem o advento do édipo e da castração. Então, só para lembrar, o édipo é o primeiro momento que a gente diferencia o gênero. E quando a criança sai dessa tríade para a castração,
ela percebe que há um casal nessa relação, que há uma relação de troca, né? Que há um par afetivo. Essa observação pode ser boa, se esse relacionamento dos pais for bom, ou essa observação pode ser ruim, mas é o primeiro movimento de observação da existência de um par em uma relação. Depois a gente passa para a fase de latência. Então, toda essa nossa energia sexual, ela é investida em comportamentos socialmente aceitos. Então, a gente fala de uma libido sexual aplicada em socialização, né? Então, é o momento de ver casais, é o momento de perceber casais, é o momento de formular casais. Não, é o momento em que a criança, o candidato a púbere, né? O púbere, ele vai investir toda a libido sexual dele em processos cognitivos e de socialização. Então, todo o processo de conhecimento da criança, do púbere, todo o processo de aprendizado, todo o processo de interrelações deve acontecer nesse momento. E a fase de latência também é uma fase de revivência das primeiras fases do nosso desenvolvimento psicossexual, das fases autoeróticas. Então, esse púber, ele vai passar entre puberdade e adolescência, ele vai passar por essa revivência da fase oral, da fase anal e da fase fálica, novamente. Então, na fase fálica, com o advento do édipo e da castração, novamente, será o segundo momento de percepção de pares, de casais afetivos, de troca de libido, de troca de afetividade. Então, nesse momento em que esse adolescente está passando essa revivência da fase fálica, né, a segunda e o segundo momento dessa observação de troca de libido, ele deve estar com uns 16, 17 anos, né? Vamos começar a considerar com os 15, final dos 15, 16, 17. Então, esse é o momento de experimentação. Esse é o momento em que o adolescente ele pode começar a experimentar relações de trocas de libido. Então, aqui, no namoro, vocês viram que a classificação, a definição de casal hoje pra gente, não tem importância se esse casal tem a pretensão de formar a família ou casar-se oficialmente. Então, eles já podem ser considerados um casal. Então, para a clínica de famílias, esses adolescentes, eles já podem ser encaixados em clínica de casais, nesse finalzinho de adolescência, lá perto dos 17, 18 anos. Esperamos que sejam relações definitivas, não mais. Então, é um experimento de troca de libido de uma relação que pode ser chamada como casal. É no terceiro momento, na fase genital, que a gente deve estar pronto para fazer a nossa escolha objetal definitiva. Coloquei os slides para vocês perceberem o que a gente conversou. Então, todo esse processo de fases do desenvolvimento psicossexual, elas servem para amadurecer essa libido para que ela seja investida. Então, em vermelho, nesse slide, vocês vão encontrar as 3 primeiras fases autoeróticas perverso-polimorfas. Então, tem perversidade de todas as formas, né, nessas fases, que são a oral, a anal e a fálica. A fase fálica, primeiro momento, né, percepção, desculpa, não mudei. Primeiro momento de percepção de que os pais têm um companheiro.
É para investir essa libido? Não, criança não namora. A gente não pode erotizar esse momento. Essas fases, elas são autoeróticas, não tem brincadeira de namoro. E essa autoerotização, né, essa sexualização precoce, ela traz muitos prejuízos psíquicos, biológicos e de integridade física para essa criança, muitas vezes irreversível. Mas, nesse momento de percepção, a criança tem um comportamento especular, um comportamento de espelho. Ela vai tentar imitar esse comportamento dos pais. E é um momento perigoso, porque eu falei para vocês um pouco antes, que essa percepção, essa primeira percepção de um envolvimento de libido, né, desse casal, desse par, pode ser bom e pode ser ruim, porque vocês sabem que a gente só faz 2 tipos de identificação na vida: identificação com a vítima e identificação com o agressor. Então é nesse momento que a criança vai fazer esse tipo de identificação. Se tiver algum processo, né, ruim, né, se essa percepção for ruim desse relacionamento. Mas vai ser um comportamento de espelho, a criança vai querer imitar. Latência, vocês viram que serve para sublimação, né? Só lá no finalzinho da latência, na revivência da fase fálica, que essa criança vai se voltar de novo para essa percepção de casal, com o advento do Édipo e da castração. E a fase genital, que é o terceiro momento, é o momento de escolha objetal sólida. Coloquei para vocês também a definição de libido sexual. Então, eu coloquei uma do começo, né, desde a descoberta, até a formulação completa lá em 1921. Então, no comecinho, Freud diz assim: libido sexual é uma força quantitativamente variável. Isso varia, ela não tem uma estabilidade. Por isso que a gente vive num processo de ambivalência. A gente não ama, né? A gente ama, odeia, ama um pouquinho, ama muito. Que poderia servir de medida dos processos das transformações que ocorrem no âmbito da excitação sexual. Diferenciamos essa libido por sua origem particular da energia que se supõe subjacente aos processos mentais em geral, e assim também lhe atribuímos um caráter qualitativo. Então, vocês viram quantidade, qualidade e elaboração das fases. A gente precisa dessa energia de libido sexual para construir as fases, para fazer as transições, para fazer as passagens. Sua produção, aumento ou diminuição e deslocamento, devem apresentar-nos oportunidades de explicar os fenômenos psicossexuais observados. Isso foi lá em 1905. E agora, né, 1921, foi a última definição que tivemos de Freud sobre libido sexual, que ele fala que a libido é uma expressão tomada da teoria das emoções. Demos esse nome à energia, por isso que amor, né, que a libido é uma palavra que é uma definição que abarca também esse conceito. Ela é sentida, né, ela é energia, vista como magnitude quantitativa que a gente não pode medir, a gente não tem como medir quantidade de libido investida em alguém. A gente pode dizer se essa libido é apropriada ou se essa libido é patológica, mas a gente não pode sair por aí dizendo que ama mais ou menos alguém, né? Então ela não é mensurável, até hoje não foi. Daquelas funções relacionadas com tudo o que a palavra amor pode abarcar. Então, vamos voltar um pouquinho. Quando a gente define casal, a gente tem que estar atento a 3 coisas:
A primeira, que é um par independente de gênero, né? São pessoas que precisam estar investindo libido, então eu preciso uma quantidade e uma qualidade de amor que eu não vou conseguir mensurar, mas vocês vão ver os tipos, então vocês vão saber se é um tipo de libido de investimento afetivo apropriado ou patológico. E outra coisa que a gente precisa saber é se essa libido está amadurecida. Falando das primeiras fases do desenvolvimento sexual, quando eu falei para vocês de precocidade, de que criança não namora, e falei que isso acarreta, tem muita chance de acarretar, grande probabilidade de acarretar vários problemas para essa criança. Pensando nisso, a Secretaria de Assistência Social do Amazonas teve a iniciativa de lançar essa campanha, que o nosso estado aderiu, e nós, como profissionais de saúde mental, precisamos aderir, sabendo das consequências que esse processo traz para as nossas crianças. Criança não namora, nem de brincadeira. A gente precisa dizer não à sexualização infantil. Por quê? As consequências são abuso sexual, exploração sexual, prejuízo cognitivo, prejuízo afetivo, prejuízo nas interrelações, depressão, ansiedade, distúrbios de imagem, distúrbios alimentares, distúrbio no desenvolvimento sexual, tanto na criança quanto nesse adulto que essa criança vai se tornar. Então, vocês conseguem ver que são patologias psíquicas que essa criança vai carregar para o resto da vida. Diga não à erotização infantil. Abuso por quê? A gente acabou de falar que nesse primeiro momento a criança vai ter um comportamento de espelho. É o que ele vê, é um comportamento imitativo, é o primeiro movimento de identificação com a vítima ou identificação com o agressor. Se essa criança ela se identifica com a vítima, essa criança vai ser abusada. Se essa criança ela se identifica com o agressor, vai ser o abusador. O abuso sexual por quê? Na fase fálica, nesse primeiro momento que as crianças, que a gente percebe, né, um par que troca condições afetivas, também a fase de curiosidade, né? Porque a gente diferencia os gêneros. E a gente começa a indagar as grandes questões da humanidade. Da onde eu vim, para onde eu vou, como eu nasci, né? Então a criança ela já tem um claro instinto da atividade sexual. Então, se eu tenho a impressão de um par, se eu tenho uma primeira impressão do movimento de libido, de um instinto sexual, e se eu tenho uma condição de erotização, se me colocam nessa sexualização precoce, se eu posso namorar, eu posso receber isso tudo. Eu posso ter um par, né? Eu posso ser um casal de quem eu recebo carga afetiva e carga sexual. Então, as crianças que sofrem esse processo sofrem também uma probabilidade muito grande de sofrer abusos, sim. Exploração sexual, né? A criança, ela passa, como ela tem ideia de troca, e essa libido ainda não está amadurecida para saber qual tipo de troca a gente pode fazer, ela vai querer trocar essa condição sexual por qualquer coisa. Doce, dinheiro, brinquedo, né? Prejuízo cognitivo. Vocês viram que nesse momento, até a fase de latência, a criança, ela, principalmente na fase de latência, a criança ela precisa estar com essa atividade libidinal direcionada a processos cognitivos.
A criança não tem que estar pensando em namorar, a criança ela não tem que estar pensando em casal, a criança ela não tem que estar pensando em troca de libido, ela não tem que se ocupar com isso. Quando ela se ocupa com isso, ela desfoca, quer dizer, a gente também tem prejuízo na capacidade de sublimação. Vai ser uma criança e um adulto com capacidade de sublimação limitadas. E tirando essa libido e direcionando para o lugar errado, tem prejuízo escolar, tem prejuízo no desempenho escolar. Prejuízo afetivo de investimento de libido. Então, se eu começo a investir a libido muito cedo, eu estou investindo a libido de forma errada. Só que é a maneira que eu vou investir libido a vida toda. Prejuízo nas interrelações. Então, se eu tenho prejuízo afetivo no investimento de libido, eu também não vou saber me relacionar. A minha troca ela não vai ser saudável. Se houver troca, o propósito da troca não vai ser saudável. Então, vocês vão ver que tem um grande prejuízo na construção vincular. Hoje, a gente está vivendo um momento de grande prejuízo nessa construção de vínculo. Então, hoje as pessoas elas não querem nem ser consideradas ou definidas como casais. Então, a gente vê muito ficante, crush, né? Então, as pessoas elas estão correndo dessa definição porque eu tive prejuízo anterior nas minhas relações por causa da erotização e da sexualização. Depressão, até porque é uma carga emocional e afetiva que essa criança ainda não é capaz de resolver. Ansiedade pelo mesmo motivo. Vocês sabem que a ansiedade ela é uma condição egóica. Então, se eu sofro essa erotização e essa sexualização, eu tenho prejuízo egóico. Se eu tenho prejuízo egóico, meu ego ele para de sinalizar, quer dizer, ele para de resolver os conflitos, ele não sabe mais resolver os conflitos, ele não consegue mais resolvê-los. Então eu começo a ter crises de ansiedade e outros tipos de patologia também ligados à ansiedade. Síndrome do pensamento acelerado, síndrome da perna inquieta e tantos outros que vocês já sabem. Distúrbios de imagem, porque quanto mais precoce for a minha visão de casal e essa erotização, mais a criança vai se ver como adulto. Lembra que o comportamento é especular, o comportamento é por imitação. Então eles vão ter distúrbios de imagem, eles vão querer ser como adultos. E o biológico ainda não comporta. Então o que eu começo a desenvolver? Distúrbios alimentares, transtornos alimentares e distúrbios no desenvolvimento sexual. Por quê? Essas três fases, lembra que elas são autoerótico e perverso polimorfas. Se a gente passa bem por essas fases, a gente desenvolve uma perversão sexual saudável. Lembra que todos somos pervertidos sexualmente, até porque a gente não faz sexo para procriar, a gente faz sexo por prazer. E a gente usa todas as zonas erógenas do nosso corpo. Então, isso faz parte da normalidade. Mas quando a criança passa esse processo, ela tem grandes chances de desenvolver uma patologia de perversão sexual a nível daquelas que vocês já conheceram, a nível de perversidade, né? Então, necrofilia, pedofilia e todas as outras lias que vocês conheceram na outra aula. O que a gente precisa nesse momento? Principalmente nesse primeiro momento de comportamento especular, é educar sexualmente. Então, quando a criança ela chega em casa, na conversa, e diz que está namorando,
a gente vai explicar que namoro é para adulto. O que essa criança tem é amigo. Beijo, tocar nas partes íntimas, isso tudo é para a vida adulta, não é para criança. Nesse momento, o importante é a educação sexual, educar sexualmente. Educar sexualmente é falar sobre higiene íntima. É o momento da criança começar a fazer a sua higiene para a gente não estimular essa erotização e essa sexualização. Porque a criança na fase fálica, ela não sente prazer nos órgãos sexuais quando ela se toca, então ela vai ter prazer também quando outra pessoa tocar com delicadeza. Então a gente não vai fazer mais isso. A gente vai ensinar a criança como ela faz essa higiene. Então a gente precisa ensinar higiene íntima, anatomia. Então na própria limpeza a gente já vai ensinar, né? O pênis, ele tem a glande que precisa ser arregaçada. A menina tem os grandes e os pequenos lábios, né? Tem o clitóris para fora. O menino tem o saco, né? O escroto. Então isso tudo a gente vai explicar. E também como se proteger. Então a anatomia e também a fisiologia, para que serve? Para fazer xixi, também para procriar, né? O autocuidado. Então a gente começa autocuidado e autoproteção. Então as meninas, a gente fala muito assim, não anda de calcinha, não senta no chão. A vagina, ela é um órgão aberto, né? Mas também não senta no colo do desconhecido. Não senta no colo do conhecido. Não, aqui não pode passar a mão. Aqui, né, não pode passar a mão. Os meninos a mesma coisa. Buraco não é para enfiar nada nesse momento. Então, saber como é a sua genitália, para que serve, como funciona, e assim oferece a oportunidade de um crescimento saudável e conectado com os limites e as potências do seu corpo. Gente, tardinha de mito é para quem fala que esse tipo de educação estimula a sexualização, né? Estimula a genitalização precoce. Pelo contrário, a gente procura fazer tudo o que a gente não conhece, mas por curiosidade. A curiosidade nessa fase ela é excessiva. Então a gente não pode estimular a curiosidade, a gente tem que sanar a curiosidade. E a educação está aí para isso. A persistência em delimitar o campo de definição do casal esbarra, portanto, no obstáculo da diversidade de tipos de inserção social. Por isso, a gente trabalha com a psicanálise vincular. Então, vocês viram processo de amadurecimento de libido, formação do casal, entendimento, observação, né, desde das primeiras fases, desde a fase fálica. Mas como tratar? A gente trata como dois seres na mesma clínica? Não. A gente vai tratar no ramo da psicanálise vincular, nos vínculos. Então, se vocês viram, se agora vocês entendem que para ser casal precisa ser um par que investe em libido, então o investimento de libido, a partir de agora, a gente vai chamar de vínculo. Toda vez que eu invisto libido em alguém, eu construo um vínculo com essa pessoa. Por isso que a gente vai usar esse tipo de manejo técnico. Então, a psicanálise vincular, ela se baseia primeiro nos conceitos desenvolvidos pela psicanálise individual. Lembra quando vocês estudaram com a Klein, que eu contei para vocês que a teoria da Klein, ela não se intitula teoria kleiniana ou técnica do brincar, e sim teoria das relações objetais? Então, teoria dos vínculos. Então, os teóricos da psicanálise muito inteligentemente juntaram primeiro as técnicas individuais
Primeiro Freud, é claro, a gente não pode fugir disso, toda a nossa base é dele. A Klein, na teoria das relações objetais. Depois, juntaram também alguns pontos da psicanálise de grupo bioniana, que é freudiano e também é kleiniano, de Winnicott, nessa condição de investimento de libido, de mãe suficientemente boa, de função materna, né, que a gente precisa disso para essa quantidade e qualidade de investimento de libido, simultaneamente no sentido de compor um corpo teórico próprio. Não poderíamos deixar de mencionar, dentro do grupo dos analistas brasileiros, a longa trajetória de ensino, formação, pesquisa e clínica do Zimmermann, eminente analista do sul do país, que gerou consistente contribuição para a psicanálise da família do casal. Então, nessa aula, vocês vão ver condensados princípios teóricos freudianos, kleinianos, bionianos, de Winnicott e do Zimmermann. Agora, aqui, a gente encerra a primeira parte. Então, todas as dúvidas, angústia, sintomas de depressão e desespero, vocês vão colocar, né, dessa parte, vão identificar lá no fórum, primeira parte, né, e vão colocar a dúvida, e assim a gente vai conseguir esclarecer melhor, né, e sanar essa dúvida.